A história de Jesus, as Sagradas Escrituras, nos relatam muitos milagres de Jesus. E o ser humano sempre foi um pouco fascinado por ver o sobrenatural, algo que lhe dê, que seja palpável para ele poder acreditar nas forças de Deus, ou em Deus, ou no próprio Jesus. E dessas histórias de milagre de Jesus, eu me recordo de duas aqui. Uma delas foi é relatado em João, na Bíblia. Foi na festa de casamento de uma sobrinha de Jesus, se eu não me engano. E a mãe de Jesus, Maria, chegou até ele e disse que tinha acabado o vinho. Os convidados não tinham mais o que beber. Aí Jesus pediu para ela não se preocupar, para que os funcionários ou criados que lá estavam providenciassem água. E Jesus, por um passe de mágica, colocou a mão na água ou não. A história diz que transformou água em vinho. E a festa voltou a acontecer, e os convidados ficarem felizes e tomarem o vinho. Esse é um dos milagres relatados na Bíblia: transformar água em vinho. Outro dele é a famosa ressurreição de Lázaro. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Marta, a esposa de Lázaro, desesperada, procurou Jesus e disse a ele que se Jesus estivesse com ele nesses 4 dias atrás, ele não teria morrido. E Jesus foi até lá, onde Lázaro estava sepultado, na tumba, pediu para todo mundo se acalmar, olhou para Lázaro e disse: levanta-te. E aquele corpo que já estava há 4 dias com seus órgãos internos sem funcionar, voltou a ter vida e levantou. Essas são apenas 2 milagres dos vários que a Bíblia ou a história relata sobre Jesus. Essa vontade de ver o sobrenatural para acreditar em alguma coisa fica um pouco falha quando o ser humano esquece de olhar os milagres da vida. Os milagres comuns, como movimentar as mãos, ouvir, enxergar, andar. A mesma energia que movimenta a mão é a mesma que faz a rosa desabrochar ou qualquer outra flor. É a mesma que faz o pássaro voar e cantar. Não deixam de ser milagres, entre aspas. Mas tudo isso é o que a natureza permite. E a doutrina espírita, estudando esses milagres de Jesus, os chamados milagres, ela relata que nada de sobrenatural aconteceu. Tudo o que Jesus fez foi porque a natureza dava condições de acontecer. Nada fora da natureza aconteceu. São histórias para se mostrar o absurdo ou aquilo que encanta os olhos de forma fanática. No final da década de 40, foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. Na região do Mar Morto, se deu o nome de manuscritos do Mar Morto, numa comunidade essênica, escrito por uma comunidade essênica judaica, a qual Jesus pertenceu, chamada comunidade de Qumran. E nesse manuscrito, esses 2 milagres que eu relatei agora, da água em vinho e da ressurreição, ele deixa claro que a transformação da água em vinho era um termo usado na época pela comunidade como uma metáfora
Pessoas não instruídas, pessoas que estavam começando a aprender alguma coisa, eram denominados de água. Aqueles que já estavam treinados, já estavam instruídos, eram denominados de vinho. Assim se dava a transformação da água em vinho, o não instruído em alguém instruído, e não a água simplesmente virar vinho, que seria um processo mágico antinatural. A ressurreição de Lázaro, na época em que Lázaro vivia, ele fazia parte da mesma comunidade de Jesus, a comunidade dos essênios ou a comunidade de Qumran. Cada historiador dá um nome. E os membros dessa comunidade, quando se afastavam, eram considerados, entre aspas, um morto. Os que pertenciam à comunidade eram considerados vivos, e os que se afastavam eram aqueles que denominados mortos. E Lázaro se afastou dessa comunidade. Marta viu Jesus e disse que se ele tivesse conversado com Lázaro há 4 dias atrás, ele não teria se afastado. E pediu para Jesus ir conversar com Lázaro. Jesus foi até Lázaro, conversou com ele e o convenceu de voltar a fazer parte do grupo. Então aquele que era denominado morto voltou a fazer parte do grupo dos denominados vivos. Assim se deu a ressurreição de Lázaro. Mais coerente do que um corpo enterrado, já em decomposição, sair levantando e ter vida novamente. Um processo totalmente antinatural. Então esses chamados milagres de Jesus, a grande maioria são metáforas e outra parte são processos que a natureza permite. Então um exemplo clássico disso é as desobsessões que Jesus fazia. Isso é um processo que a natureza, tanto espiritual como física, permite acontecer. Aqui já tivemos casos que vêm tomar o passe de desobsessão no P3B, estão sentindo uma dor em determinado lugar do corpo, no outro dia não estão sentindo mais nada. Não teve milagre nenhum. A pessoa estava com uma ressonância, alguma entidade perto dela que transmitia essa dor, a entidade foi encaminhada, a dor sumiu. Assim se faziam e se escreviam os milagres de Jesus como se fosse algo fora do natural, fora do normal. A verdade é que muitas vezes nós, seres humanos, nos comportamos como Lázaro. Não que estávamos num grupo e saímos do grupo, não é essa a questão. Nos comportamos como Lázaro no sentido de ficar desanimado, de nos sentirmos mortos, entre aspas. Então, se Jesus disse lá em João 14:12, aquele que crê em mim pode fazer o que eu faço, igual. Ora, se ele não fazia nada de sobrenatural, é claro que o que ele estava falando tem sentido. Se você crê em Jesus, você pode fazer o que ele fazia, manipulando a energia de forma normal, natural e positivamente. Aí quando estamos nos sentindo como Lázaro, desanimados, a palavra desânimo quer dizer ter dó de você mesmo, estando morto, também podemos ser Jesus e operar milagres em nós mesmos. Se Jesus pôde ressuscitar Lázaro, convencendo ele a voltar ao grupo dos vivos, nós podemos nos ressuscitar, tirando de perto esse desânimo, esse estado de estar morto. Porque quando nós estamos simbolicamente mortos, nós deixamos de viver e passamos apenas a existir. Existe uma diferença em estar vivendo
e em estar existindo. Então nós estamos apenas existindo ou estamos realmente vivendo? Podemos operar milagres em nós, atuando como Jesus atuava. Vós sois deuses. Assim Jesus disse. Por que ele disse isso? Vós sois deuses. Porque temos a centelha divina dentro de nós, que é a partícula de Deus. Então, vós sois deuses não no sentido de ser divindade, mas no sentido de ser uma essência, uma partícula de Deus. E podemos operar esse milagre em nós. Claro, com a força da vontade, com a força do querer. Hoje nós temos alguns vídeos, vários vídeos, de superação. Alguém que superou uma grande dificuldade e venceu. É válido assistir esses vídeos? É válido, claro que é. Porém, quando assistimos esses vídeos de superação, temos lá um exemplo e ao mesmo tempo estamos terceirizando um chamado exemplo. Porque o maior exemplo de superação que nós podemos ter somos nós mesmos. Se cada um de nós pegar o filme da vida e voltar um pouco, vai ter uma história de superação. Se voltar um pouco mais, vai ter outra história de superação. Se voltar mais um pouquinho, tem outra. Então, desde a infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta, temos histórias de superação. E não existe exemplo melhor de história de superação do que o nosso. Porque só nós sentimos o que nós sentimos. O outro não sente o que a gente sente. Ele pode até ter uma empatia, ter uma compaixão, mas saber o que cada um sente, não tem como. A mesma coisa é a pessoa que está lá no vídeo da superação. Só ela sentiu aquilo. Então, se nós voltarmos aí o filme da nossa vida, vamos ter muitos exemplos de superação e os melhores para cada um. O nosso exemplo é o melhor. Tiramos daí força, tiramos daí como agir assim como Jesus nos ensinou, que podemos agir como Ele, e podemos nos trazer de volta à vida, ressuscitar. Certa vez eu estive aqui numa aula da Escola de Aprendizes, e o tema da aula era reforma íntima. Não sei se tem algum aluno aqui de quarta-feira. E eu perguntei naquela oportunidade quem queria morrer hoje. Seria o último dia da vida. Claro que ninguém queria morrer naquele dia. Mas essa morte é uma morte simbólica. Não a mesma simbologia de Lázaro quando estamos desanimados. Mas uma morte simbólica para nos refazermos, para deixarmos para trás tudo o que nos atrapalha, todos os vícios e defeitos e colocarmos as virtudes em prática. É a chamada reforma íntima. Então o nome já fala, reforma íntima. Cada um faz a sua, não tem como fazer a do outro. Quando Jesus diz, o que eu posso fazer, vocês também podem, é principalmente em relação a nós mesmos. Só podemos ajudar o outro se o outro quiser ser ajudado. Se o outro não quiser ser ajudado, não tem o que fazer. Agora, em relação a nós mesmos, temos o que fazer 24 horas por dia. E uma das grandes metas nossa é mantermos em paz, nos mantermos em paz. O imperador Marco Aurélio, o imperador romano do ano de 180 depois de Cristo, ele escreveu um livro. O nome do livro é Meditações para mim mesmo. Eram as suas próprias meditações que depois se tornou um livro. E no livro 2, usa-se esse termo livro 2, é como se fosse o capítulo 2, que faz parte do mesmo livro.
Ele diz lá que quando ele acorda, ele sabe que no decorrer do dia, ele pode encontrar com pessoas de todos os tipos em seu caminho, inclusive pessoas agressivas e mal educadas. Mas essas pessoas, por mais que ele encontre no seu caminho nesse dia, não podem ter a capacidade de tirar a sua paz. Porque se alguém lhe roubar a paz, isso quer dizer que ele não domina a própria paz. Então nós temos exemplos assim no dia a dia. Vou pegar um exemplo bem clássico e fácil, no trânsito. Uma situação do trânsito, alguém pode abaixar o vidro e nos xingar. Existem palavrões e xingamentos de todos os tipos. Eu vou usar um aqui bem suave, para não proferir nenhum palavrão aqui. A pessoa lá abaixa o vidro e xinga você de bobo. Esse seria bem suave no trânsito. Aí você vai pensar, eu sou bobo? Não, não sou. Então, deixa ele xingar. Ou você pensa, eu sou bobo? Não, realmente eu sou, então ele está certo. Deixa ele xingar também. E você não deixou ele roubar a sua paz. Agora, se ele te xingar e você reagir com outro xingo, ele teve a capacidade de roubar a sua paz. E quando a nossa paz é roubada, a nossa vibração cai. Se a nossa vibração cai, nós ficamos vulneráveis às energias, às formas de pensamentos, às energias de sentimentos negativas, de raiva, de ódio, e também ficamos vulneráveis às entidades que porventura queiram nos atacar de alguma forma ou acentuar aquele sentimento, para que ocorra uma briga, um acidente, algo do tipo. Então, manter a paz, ter esse controle absoluto da paz, usando o termo paz, nada mais é do que estar vigilante, que é um termo já clássico aqui nas nossas reuniões em casas espíritas. Se não estivermos vigilantes numa situação dessa, a nossa paz pode ser roubada. E cabe a nós não deixar que isso aconteça. A minha paz é a minha paz. Se a pessoa está estressada, se ela está nervosa, o problema é dela. Se a pessoa nos xingou, o que ela fala sobre nós não pertence a nós, pertence a ela. O que pertence a mim, eu conheço. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Então a mesma coisa quando nós nos preocupamos o que as pessoas vão pensar, não só no que vão falar. Falem o que quiserem, pensem o que quiserem. Toda fala e todo pensamento pertence a quem está emitindo e não a quem está recebendo. Ah, mas se eu nunca reagi a nada, não vão me fazer de bobo? Não vou ser o bobinho da história? Não, pelo contrário. Bobinho nós seremos se nós nos rebaixarmos a frequência da pessoa. Aí seremos bobos. Existem muitas formas de reagir sem se descontrolar, sendo assertivo. Assertivo no que você vai falar e na forma como você vai falar. Essa assertividade nos mantém o controle. Então, se nós cometermos algum mal, o maior castigo desse mal é tê-lo praticado. Só de praticar o mal já é o castigo. Pela nossa consciência e, claro, pela lei da causa e efeito. Mas a consciência é o que mais pesa, desde que a pessoa tenha um pingo de bom senso. Hoje nós vemos que em alguns casos há pessoas que praticam o mal e não estão preocupados com a consciência. Vemos casos absurdos aí na televisão. Mas a lei causa e efeito vai funcionar.
quer ela acredite ou não, quer ela entenda ou não, uma hora o efeito da causa vai vir. E o que faz com que nós também possamos ter esse vacilo em perder a paz é os chamados apegos. O que é o apego? O apego é um nível de paixão ou de fanatismo por um determinado assunto. Pode ser política, religião, futebol, entre outras coisas que você tem a sua opinião e o outro tem uma opinião totalmente diferente. Se você ficar apegado a um determinado assunto ou chamado leitor de um livro só, um dogmático, fica difícil conversar com uma pessoa assim. Temos que ser o mais tranquilo possível para conversar com uma pessoa assim e não deixar nos envolver. Se a pessoa bate o pé porque a religião dela é a melhor, concorda com ela. Ótimo. Realmente a sua tem todos esses padrões, todo esse envolvimento aí com os fiéis, está certinho. Não adianta debater com uma pessoa dessa. Porque a religião não existe a melhor ou a pior. A religião quem faz somos nós. Nós somos a religião. Independente se somos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, maometanos, dentre muitas aí, umbandistas. Nós somos a religião. A nossa religião é a nossa conduta. A mesma coisa é futebol. Você vai no campo de futebol, você torce para o time A, vai lá, assiste o jogo, seu time ganhou ou perdeu, do jeito que você chegou, você saiu. Tranquilo, feliz, porque foi lá, distraiu um pouco a cabeça, ganhou, perdeu, não vai discutir com ninguém. Se alguém vier discutir com você, tirar sarro, deixa tirar. O seu nível de apego é zero. Por outro lado, se a pessoa vai no jogo, o time dele perde, sai do jogo, e o primeiro que tira sarro dele, ele já quer brigar, o nível de apego está elevado. Então, o desapego na nossa vida cotidiana é fundamental. Desapego não quer dizer ser indiferente com o que está acontecendo, mas é não se deixar levar por discussões que não vão levar a nada. Somos 7 bilhões de pessoas no planeta, uma diferente da outra. Não tem como todo mundo pensar igual, todo mundo querer ser da esquerda ou da direita, conforme dizem os políticos, ou do centro. Aí vira essa guerra ideológica, postagem para cá, postagem para lá nas redes sociais, um indiretamente atacando o outro. O que vai levar a isso? Não vai levar a nada. Só vai levar ao que abaixa a nossa frequência. Intolerância, preconceito, falta de respeito. São vícios, são sentimentos que abaixam a nossa frequência e não nos eleva a nada, não nos leva a lugar nenhum. Apenas as virtudes faz com que nosso templo interior se edifique, se eleve, se verticalize. Aí nós pensamos, sabemos que toda a criação depende de um pensamento. Quem pensa, faz, acontece. Tem alguns livros assim, quem pensa isso, quem pensa aquilo, quem pensa acontece isso, quem pensa acontece aquilo outro. É verdade que para alguma coisa acontecer, primeiro temos que pensar. Só que só o pensamento por si só não vai acontecer nada. Claro que temos que pensar positivos, temos que estar em harmonia, isso é óbvio. Mas só pensar nada vai acontecer. O pensamento, a nossa linha do campo mental, segundo alguns estudiosos dessa área oculta, ele vibra aí, não tenho certeza se o nome é Hertz, em média no máximo até 50 Hertz, a vibração aqui do nosso campo mental. Aí você pensa, para criar, você pensou, mas para acontecer, para ser executado,
tem que sentir. Você pensa e sente. Quando você sente com o chakra cardíaco, onde está a glândula chamada timo. Esse chakra, essa glândula, ela tem uma frequência 10 a 20 vezes maior do que o mental. Então ele vai vibrar mais ou menos em 500 Hz. Para que a coisa aconteça, tem que colocar sentimento, mas é um sentimento raciocinado, não é o sentimento da emoção baixa, da paixão, do fanatismo, é o sentimento raciocinado. É fácil perceber quando estamos motivados com alguma coisa, uma notícia muito boa, ou um susto, a primeira coisa que acontece é pôr a mão no peito, o coração dispara, alguma coisa do tipo, dá aquela suspirada, você não põe a mão na cabeça, a cabeça não dispara. Pode até doer um pouco, mas o que dispara é o coração. Então coloquem sentimento em tudo que for feito, em tudo que forem fazer. Pensou, criou no campo mental, vai executar, tem que ter sentimento. Para que aconteça com mais rapidez, com mais agilidade, com mais eficácia. Voltando ao imperador Marco Aurélio, ele dizia que a qualidade dos nossos pensamentos é que faz com que sejamos felizes ou não. Ou seja, a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. Se os pensamentos estiverem elevados, e é um pensamento que precisa de uma ação para colocar em prática, é claro que o sentimento também vai estar. E quando ele usa essa palavra, ou essa frase, ele quer dizer que os pensamentos têm que estar conectados no momento presente. O passado já foi, não existe mais, podemos tirar apenas lições daquilo que fizemos de certo ou de errado, mas não adianta ficar psicologicamente preso a ele, não vai resolver pensar no passado. O futuro ainda não vai acontecer, e quando acontecer vai ser presente. É igual colocar uma placa no restaurante: amanhã, almoço grátis. Aí você chega lá amanhã para almoçar, a placa continua lá: amanhã, almoço grátis. Então o amanhã nunca vai chegar, só o presente. E sabemos que pensar no futuro gera ansiedade. Se gerou ansiedade, já baixa a frequência. E pensar no passado gera uma certa depressão. A qualidade dos pensamentos é que faz essa medição de estarmos bem, de estarmos felizes ou não. O termo felicidade, é claro que é muito complexo, é muito difícil discernir o que é ser feliz. Os antigos estoicos, que é uma escola de filosofia de 200 anos antes de Cristo, eles dão algumas dicas, mas não quer dizer que seja uma fórmula. E uma delas é viver sendo útil ao outro. Se você for útil ao outro, você vai estar se elevando. E se você está se elevando, você está sendo útil ao outro. É uma via de mão dupla. Pensemos nessas, voltando lá no começo, nessas histórias, nesses milagres, relatado aí nas Escrituras, que só pode acontecer aquilo que a natureza permite. Ah, mas eu conheço alguém que teve tanta fé que se curou de determinada doença. A natureza permitiu. Estava lá no organismo que podia ser curado. Se você não tem um braço, por exemplo, não adianta você ficar pensando que vai acontecer um milagre e vai crescer um braço no seu corpo.
aí é antinatural. Essas histórias da Bíblia, é claro que a Bíblia tem muita coisa boa, tem muita coisa, não que seja ruim, mas são metáforas, e dessas metáforas, os sacerdotes da época usaram para dominar, de certa forma, conduzir o povo como eles queriam, e a pessoa acaba acreditando em tudo que é dito sem estudar, sem pesquisar. Então, mesmo que vocês ouçam algo de diferente, seja aqui, seja em qualquer outra casa espírita, qualquer igreja, não vai acreditando, vai pesquisar. Ouça com atenção, mas com ceticismo, e depois vai pesquisar se realmente é verdade. Alguém aqui já deve ter estudado ou lido alguma coisa em relação à criação do catolicismo. Jesus, ele não criou o catolicismo. Quem criou o chamado catolicismo foi o imperador Constantino, 325 anos depois. Isso é só pesquisar aí em livros ou até mesmo no Google, dá para detalhar a história. E até mesmo o termo cristão não foi criado por Jesus. O termo cristão é uma criação de Paulo e Lucas. Quando Paulo começou a pregar o que Jesus tinha ensinado, Lucas o acompanhava, as pessoas ouviam os dois, e os dois, conversando, chegaram à conclusão que precisava dar um nome àquelas pessoas que os ouviam. E eles criaram o nome de cristãos, para aqueles que ouviam os ensinamentos que eles pregavam sobre Jesus. Assim deu origem ao nome cristianismo. Mas são muitas teorias, muitas histórias reais, muitas histórias não tão reais, muitas metáforas. E o importante é estudar, entender os porquês. Assim você não vai, numa conversa normal com qualquer pessoa, eu ouvi dizer. Só ouvir dizer vai ficar muito vago. Eu estou dizendo isso porque eu estudei em tal lugar, eu ouvi realmente alguém falar, mas antes de eu acreditar, eu fui pesquisar. Eu pesquisei, estudei, e é mais ou menos isso. Mas também, se a outra pessoa não acreditar, não precisa discutir com ela, não precisa deixar ela levar a sua paz, e nem você levar a dela, cada um com a sua opinião. Assim, cada um com a sua opinião, vivemos fraternalmente.